Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Leremos dos versículos 1 até o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, nós temos aqui Paulo dando as instruções a Timóteo acerca do ministério pastoral. Como nós já falamos previamente, essa carta é uma carta chamada carta pastoral, porque Paulo escreve para Timóteo, o seu pastor, o seu discípulo, que está crescendo no ministério pastoral e precisa de algumas instruções claras. Esta carta também é a última carta que Paulo escreve, muito provavelmente já no final da sua vida, e ele escreve com muita emoção, colocando muitas lágrimas aqui nas letras deste livro, e é uma carta, irmãos, que fala de aspectos muito práticos do dia a dia do pastor, e isso é muito legal, porque nós podemos trazer para nós também uma reflexão pastoral, sobre o ministério pastoral, sobre aqueles que estão trabalhando, servindo no ministério pastoral e também sobre o nosso próprio ministério de liderança que nós temos exercido na igreja. Então vamos lá. O texto começa dizendo, que Timóteo é filho de Paulo, ele chama como se fosse um filho aqui, Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Se fortaleça na graça de Cristo, se apegue à graça de Cristo, fique firme sempre na graça de Cristo. E aquilo que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Ou seja, Paulo ensina Timóteo. Timóteo é responsável por ensinar outros. E esses outros, eles precisam ser homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Nós temos aqui pelo menos 4 gerações. Paulo, que ensina Timóteo, que ensina homens fiéis, que vão ensinar outros. Certo? Então nós temos pelo menos 4 gerações para que um conhecimento, para que um ensino seja perpetuado. Pelo menos 4 gerações são necessárias para que esse discipulado aconteça, para que o ensino seja perpetuado na vida das pessoas. E isso é muito importante, irmãos, que nós consigamos vasculhar, garimpar pessoas que sejam fiéis também, para que o nosso conhecimento, quando compartilhado, não seja como pérolas aos porcos, não seja apenas palavras ao vento, mas que nós possamos garimpar essas pessoas, descobrir esses talentos ao nosso redor, para que assim, quando nós compartilharmos o conhecimento, o ensino bíblico, a palavra de Cristo, essas pessoas sejam capazes de ensinar outras também, sejam fiéis
no ensino a outras pessoas. E assim o ensino de Cristo será perpetuado e a palavra de Deus não morrerá. Nós percebemos que ao longo da história a palavra de Deus ela vem se perpetuando na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, de acordo com as tradições, sejam tradições cristãs ou não. Em todo esse tempo na história da humanidade, a gente percebe que Deus vai perpetuando a sua palavra. Então, como que isso acontece? Por meio do ensino, por meio do compartilhamento desse conhecimento, desses princípios da palavra de Deus. Então, é muito importante que nós descubramos talentos ao nosso redor e possamos assim compartilhar os ensinos bíblicos, a verdade bíblica, para que essas pessoas sejam capazes de ensinar outras e assim disseminar essa verdade, esse conteúdo da palavra de Deus. Então nós temos aqui pelo menos 4 gerações que são alcançadas por meio do discipulado que Paulo instruiu Timóteo a fazer. E depois nós temos algumas ilustrações. Nós temos 3 ilustrações aqui que Paulo usa para dar um incentivo ao ministério de Timóteo. O ministério pastoral ele pode ser comparado, então com essas 3 analogias aqui, esses três tipos de pessoas, então 3 profissões, vamos dizer assim. Primeira, a profissão que Paulo cita aqui é o soldado. O soldado, ele não se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, o pastor, ele precisa ter na mente dele qual é a sua verdadeira vocação e quem o alistou. Então, Paulo está dando essa instrução para Timóteo para que ele percebesse que tudo que ele recebeu, tudo que ele recebeu do próprio Deus, toda a instrução que ele recebeu, ele precisaria passar fielmente para outras pessoas e isso dedicaria muito tempo dele. Então ele precisaria se dedicar integralmente a esse ministério, como um soldado que não se preocupa com os negócios da vida civil, mas se preocupa em agradar aquele que o alistou, aquele que é o comandante dos exércitos, aquele que o chamou. Esse que o chamou, esse sim precisa ser agradado. Então o soldado ele precisa ter foco, ele precisa ter um foco bem definido para que ele consiga obter sucesso na sua tarefa. Se ele não estiver bem treinado, se ele não estiver bem focado na sua tarefa, ele vai se perder com os seus negócios da vida civil e ele vai acabar perdendo a sua vocação. Então isso é muito importante, o pastor ele precisa entender qual é a sua verdadeira vocação. E aí, é claro que o contexto aqui está bem claro, falando sobre a vocação ministerial do pastor, mas eu quero trazer uma aplicação um pouco mais ampla, no sentido também de uma liderança. Então, se você é chamado para... Desculpa. Se você também é... Agora vai. Se você também é chamado para o exercício de alguma função, de alguma vocação. Então, você recebeu de Deus esse chamado específico, então você precisa ter foco, Você não pode desviar a sua atenção para outras coisas, isso pode atrapalhar o exercício da sua função. Então, na liderança, nós precisamos ter foco no exercício do ministério, daquele ministério que o Senhor colocou nas suas mãos, confiou nas suas mãos para que fosse exercido, Então você precisa ter muito foco, tá certo? Então fica a dica aí, como um soldado que quer agradar aquele que o alistou, então soldados que somos de Cristo, nós precisamos agradar ao Senhor, agradar a Cristo e nós precisamos obedecer às ordens de Cristo Jesus e não de outras coisas, para que a gente acabe se perdendo. Bom, vamos lá. A segunda figura aqui representada, ilustrada aqui no texto é o atleta. Diz o versículo 5 que...
Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Olha só que interessante a figura que Paulo está usando aqui para fortalecer o ministério de Timóteo. É importante que o pastor ele compita, né? Não dá para competir, né? No ministério pastoral, mas é importante que o pastor ele haja, né? Ele trabalhe conforme as regras. É importante que a liderança ela trabalhe conforme as regras. E as regras são bem estabelecidas na palavra de Deus. Nós temos o parâmetro, né? Todo o parâmetro bem guardado aqui já na palavra de Deus, bem descrito para a gente. Então, existe um padrão e esse padrão precisa ser respeitado. Se um atleta ele compete e depois, por algum motivo, ele pego no doping, por exemplo, ele tomou lá um medicamento que deu mais força para ele no momento da competição e logo depois ele passa pelo exame e é pego no doping. Então ele é completamente desclassificado. Assim também, nós precisamos entender que no ministério pastoral existe um padrão, assim também no ministério da igreja, em todos os ministérios, em tudo que a gente vai fazer para o Senhor, existe um padrão e esse padrão precisa ser respeitado. As regras precisam ser respeitadas, né? Então, diz lá o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, né? Então, tudo precisa ser respeitado, o jogo precisa acontecer conforme as regras e a gente precisa respeitar essas regras, tá bom? Então, essa segunda ilustração, a primeira ilustração é do soldado, a segunda ilustração é a do atleta e a terceira ilustração é a do lavrador. O lavrador é aquele que trabalha arduamente, né? Então no versículo 6, lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha só que interessante o que Paulo está querendo dizer com tudo isso aqui nesse texto. Quando o trabalhador ele participa ali da primeira colheita, né? Então há uma grande festa, né? Nessa época aqui, quando a colheita era feita, havia uma grande festa e essa festa era importante que o lavrador, aquela pessoa que trabalhou para que aquela lavoura acontecesse, né? Para que aquela colheita acontecesse, o lavrador participasse dessa festa. A festa, né, da colheita, dos primeiros frutos ali. Então é importante que o trabalhador ele desfrute também das bênçãos que estão sendo colhidas por meio desse trabalho. Olha só que interessante, mais uma justificativa aqui para o trabalho, vamos colocar aqui entre aspas, assalariado, né, do pastor, né? Então o pastor ele precisa de um sustento, ele precisa de um trabalho, né, que lhe renda alguns frutos e ele pode sim desfrutar dos primeiros frutos aqui da colheita, certo? Então aí todo mundo já leva assim para o lado financeiro, né? Sim, estamos falando aqui, Paulo está falando claramente da questão das finanças, mas eu diria que esse deleite, né, esse desfrute, ele é muito maior também na questão de quando o conhecimento é compartilhado, por exemplo, e aí a gente vê frutos de transformação na vida das pessoas. E esses frutos precisam ser celebrados. Então, o lavrador, ele precisa celebrar também, né, participar da colheita desses frutos. Não só dos frutos financeiros, das bênçãos materiais, mas em todos os sentidos também ele pode participar dessas bênçãos que Deus está proporcionando, né? Então, depois no versículo 11, diz esta palavra é digna de confiança, se morremos com ele também viveremos, se perseveramos com ele também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E aí, eis a fidelidade
ao comandante, né? Se nós estamos dispostos a assumir, a pagar o preço de sermos soldados de Cristo, então nós precisamos ir até o fim nessa missão. Então, até o fim, nós vamos receber a coroa da glória junto com Cristo, e isso se nós sofrermos junto com Ele. Se nós padecermos todos os sofrimentos junto com Ele, nós vamos experimentar a glória futura, a glória lá na frente. Se nós negarmos e formos infiéis, Ele não vai nos negar, né? Mas pode ter certeza que, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? A palavra dele é eficaz, a palavra dele é sempre muito firme, é eficiente, a palavra é fiel, mas pode ter certeza que nós colheremos o fruto da nossa negação, tá certo? Então, diz o Hudson Taylor, né? Não conquistamos a vitória tentando parecer fiéis, mas sim olhando para aquele que é fiel. Aquele que é fiel, aquele que nunca falha, ele nos comissionou, ele nos alistou, ele nos vocacionou para essa missão tão maravilhosa que ele nos chamou aqui na terra. E, portanto, eu e você somos comissionados, somos soldados de Cristo, assumamos esse papel, possamos bater continência e dizer: Senhor, nós estamos aqui hoje e vamos até o fim com o Senhor. Não vamos pular fora do barco, não vamos abandonar esse barco. Nós vamos até o fim junto com o Senhor e queremos experimentar também a glória, já que estamos padecendo sofrimentos aqui na terra, junto com o Senhor, que nós possamos experimentar também a glória junto com o Senhor. Amém? Que continuemos sendo fiéis, que você hoje seja uma pessoa encontrada fiel, que seja uma pessoa fiel nos ensinamentos que você aprendeu e que você possa transmitir para outras pessoas também. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, que o Senhor continue enchendo os nossos corações, dando direção para cada um de nós, que nós possamos experimentar o seu amor, o seu cuidado em todas as áreas das nossas vidas e que no dia de hoje nós sejamos encontrados fiéis por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer os desafios da vida, nos ajuda a vencer todas as lutas que nós temos enfrentado, porque o Senhor é conosco e o Senhor, ó Deus, é fiel em tudo o que o Senhor faz. Queremos também ser fiéis e nos dispomos para que a sua obra aconteça em nossas vidas e por meio das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Lembrando que nós temos devocional aqui, então, praticamente todo dia, né? A gente começou de terça a sábado, mas a gente está fazendo segunda-feira também. Então, segunda a sábado temos feito devocionais aqui no nosso canal e aos domingos eu tenho postado também uma série sobre liderança. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais novidades aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!